Você sabia que esse é um dos piores momentos da história para investir em fundo multimercado? Será que esses fundos vão se recuperar em algum momento? Será que vale a pena ainda investir nesse tipo de ativo? Bom, para tentar ilustrar isso um pouco melhor, dá uma olhada num exemplo que a gente aqui da Duop preparou para tentar mostrar mais claramente toda essa história. Tá, para comparar, vamos pegar o que é mais usado por aí. CDI. Vamos imaginar o CDI como um corredor de maratona queniano. Ele pode até não ganhar numa corrida de 100 metros, né? Mas longa distância vai ser difícil de bater o cara. Tá, agora vamos colocar do lado dele um corredor que é mais rápido, corre mais rápido que o queniano, mas que é meio atrapalhado. Ele dispara, vai à frente, mas, sei lá, daqui a pouco tropeça e cai. Ah, isso aí, tá, não, mas calma. Pra essa corrida ficar mais precisa, assim, com a realidade, a gente precisa considerar detalhes. O fundo multimercado, por exemplo, esse nosso corredor atrapalhado, tá? Ele tem alguns custos que fazem com que ele largue atrás do nosso CDI aqui, do nosso corredor queniano. Então, bota ele aqui para trás. Bom, isso aí, só para entender, né, que os custos são esses. Bom, primeiro, taxa. Normalmente são de 2% ao ano e mais 20% se render acima do CDI. Bom, segunda coisa, o come cotas, né? O que é o come cotas? É quando o governo entra na sua conta a cada 6 meses e tira o imposto de renda. E esse detalhe é importante, tá? Porque se você tivesse investido num título público, por exemplo, uma LFT, com um vencimento mais longo, o imposto só ia ser pago lá no final. Qual a diferença? Se o imposto é pago só lá no final, o seu dinheiro fica rendendo esse valor que vai sendo pago, né, que seria pago de imposto pelo Come Cota lá no fundo de multimercado, ele ficaria rendendo até lá no final. No caso do fundo de mercado, ele para de render. Bom, só isso, gera um resultado negativo que pode ultrapassar 1% ao ano, dependendo do prazo que você faça essa comparação, né? Tá, mas vamos considerar então 0,5% ao ano. Agora, vamos imaginar, até aproveitando falando dessa questão do imposto de renda, né? Vamos imaginar que esse nosso corredor queniano, que já está partindo na frente, ele tem um incentivo. Vamos colocar que ele esteja sob efeito de doping, por exemplo. Que isso? Porque ele é um crédito que é isento de imposto de renda. Ou seja, isso dá vantagem para esse queniano dopado, entre aspas, quase que 1,8% de vantagem, considerando um CDI de 12% ao ano. Ou seja, esse CDI dopado parte na frente de um fundo multimercado, juntando uma coisa e outra, quase 4,3% ao ano. Agora que a gente já considerou a diferença inicial desses dois caras, vamos considerar esse nosso corredor, tá? O nosso fundo multimercado. Vamos tentar entender que tropeços são esses que ele pode encontrar pelo caminho. Esse último tropeço que ele passou, né, começou lá em 2022 e ele vai se estendendo hoje. E esse tropeço fez com que esse corredor atrapalhado nosso aqui perdesse 12% da diferença que ele tinha. Mas entrou nessa corrida lá em 2022, tá vendo o queniano ganhar desse corredor em 12%. E, cara, isso não é pouco, né? Convenhamos. Agora, olhando isso tudo, então, todo esse cenário, toda essa nossa corrida, vale a pena apostar nesse corredor? Vale a pena apostar nesse fundo multimercado? Bom, quando se trata de um fundo multimercado com uma volatilidade muito alta, ou seja, com maior risco de mercado, faz sentido sim. Por quê? Porque esses fundos, além de terem capacidade de recuperar esses custos, então, por exemplo, nesse exemplo acima, né, que a gente está falando, quando a gente usa o corredor queniano dopado, que é isento, um CDI isento, com risco de crédito, a gente faz isso porque se o queniano dopado for pego no doping, a sua aposta nele não vai valer de nada, né? Com ativos de crédito é bem parecido. Se a empresa quebrar, por exemplo, toda aquela valorização do seu título não vai valer de nada, certo? Bom, quem é que vai ganhar essa corrida? Isso a gente não vai saber, não é isso? Mas o que a gente sabe é que todas as vezes que o corredor atrapalhado caiu feio, ele conseguiu se recuperar em algum momento. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui desde 2011. Bom, gente, então, se quiser saber mais como é que está o desempenho dos seus corredores, junte-se a nós. E a gente pode dar uma olhada como é que estão aí seus fundos multimercados, seus diferentes tipos de corrida que você tem dentro da sua carteira e o potencial que eles têm de ganhar aí do nosso queniano dopado, do nosso CDI. Beleza? É isso, até mais, até o próximo vídeo.